Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No princípio estava ela com Deus. Tudo foi feito por ela, e sem ela nada se fez de tudo que foi feito. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-la. Surgiu um homem enviado por Deus. Seu nome era João. Ele veio como testemunha para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, daquele que era a luz da verdade, que vindo ao mundo ilumina todo ser humano. A palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não quis conhecê-la. Veio para o que era seu, e os seus não a acolheram. Mas a todos que a receberam, deu-lhes a capacidade de se tornar filhos de Deus, isto é, aos que acreditam em seu nome. Pois estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus mesmo. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. E nós contemplamos a sua glória, glória que recebe do Pai como Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. Dele, João dá testemunho clamando: este é aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim passou à minha frente, porque ele existia antes de mim. De sua plenitude todos nós recebemos graça por graça. Pois por meio de Moisés foi dada a lei, mas a graça e a verdade nos chegaram através de Jesus Cristo. A Deus ninguém jamais viu, mas o unigênito de Deus, que está na intimidade do Pai, Ele nos deu a conhecer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nesta noite santa do Natal do Senhor, a liturgia nos aponta algo muito profundo. Um Deus que assume a nossa humanidade, um Deus que vem ao nosso encontro, um Deus que tomou a iniciativa de se fazer um de nós. Ouvimos então da primeira leitura, falando dessa realidade profunda, daquele que anuncia a paz, daquele que é o Deus forte, Deus conselheiro, Deus que veio em auxílio da humanidade inteira. Por isso nós somos convidados, diante do presépio, a olhar a nossa humanidade. Através de Jesus, da sua encarnação, entra a salvação no mundo. E essa salvação foi concedida a todos os povos, a todas as nações, para que pudéssemos experimentar a paz que vem do Senhor. Quando nós encontramos essa paz, nada pode nos abalar em relação à nossa fé, ao nosso compromisso com o Senhor. Mas é algo que nós devemos buscar sempre, olhando o presépio, olhar para a nossa vida, para a nossa ação, para a nossa fé, como nós estamos alimentando esta fé no Senhor. Então isto é muito importante, compreender que a fé é um ato, é uma adesão ao projeto de Deus. E ele fala que tudo será renovado, porque aquele que anuncia a paz nasceu no meio de nós. Alegremo-nos todos no Senhor, porque Ele está no meio de cada um de nós. Está na nossa vida, está no nosso coração, através de uma renovação espiritual. Estamos celebrando o aniversário do nascimento do Senhor,
que no fundo ele renova com toda a humanidade esse nascimento, quando ele quer nascer e nasce no nosso coração, na nossa casa, na nossa família e todas as pessoas que nós amamos. Depois ouvimos então hoje do salmista falando dessa profundidade que devemos buscar o Senhor e assim contemplar o universo, a salvação que vem de Deus. O que é a salvação? A gente fala tanto de salvação. A salvação é concedida por Deus, é dom de Deus. Nós somos colaboradores de Deus neste mundo para alcançarmos a salvação eterna. Ou seja, somos parceiros do Senhor. Na medida em que nós vivemos a nossa fé, na medida em que nós aderimos ao Senhor, todos podem contemplar a salvação que vem de Deus. A salvação não é um ato. A salvação foi concedida desde os antepassados, continua no dia de hoje e vai continuar eternamente. Porque a salvação é um ato de adesão ao Senhor. Na medida em que nós nos colocamos inteiramente nas mãos do Senhor, aí inicia então o nosso processo de salvação. Ou seja, com a nossa conversão. Recebemos a semente da salvação no nosso batismo e termina com o nosso último suspiro. Por isso, todo o universo contempla a salvação que vem de Deus. E aí a gente precisa ter claro que essa salvação, ela é uma adesão, é o discipulado, é buscar um processo de conversão diário diante do Senhor. E aí a gente pode contemplar essa salvação que vem do próprio Deus. Como diz a carta aos Hebreus, falando que muitos quiseram ver este momento e não viram. Muitos desejaram ver a salvação de Deus e não viram. E aí mostra a importância da encarnação, porque Deus diz: este é meu filho muito amado. Quando a gente olha para o presépio, a gente contempla esse Deus. A obra-prima do Senhor se encarnou no meio de nós. Nenhum anjo Deus chamou de filho, a não ser Jesus, a não ser cada um de nós. Então, quando nós somos filhos de Deus, na medida em que nos aproximamos de Cristo, na medida em que nós assumimos a nossa humanidade, na medida em que nós olhamos o presépio e olhamos assim: um Deus se fez homem, habitou no meio de nós, para que assim a gente possa ser mais santo, possa olhar a nossa humanidade e contemplar a divindade que vemos nele. Então isso é muito importante. O evangelho de hoje, esse evangelho de São João, ele foi escrito por volta de 98 a 100. Então, portanto, já bem distante do fato da salvação. Por isso é um evangelho muito teológico, muito simbólico. O verbo se fez carne e habitou entre nós. O verbo era a luz, e a luz veio habitar no meio dos homens. Então, quando nós falamos o verbo de Deus fez carne e habitou entre nós, nós estamos falando de uma realidade muito profunda. Um Deus que assumiu a nossa humanidade e que veio iluminar todo o ser humano, iluminar o mais profundo do nosso coração, para que assim possamos experimentar cada vez mais a humanidade de Deus. O verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória. Então, quando a gente vê a glória de Deus, quando a gente experimenta a glória do Senhor, ou seja, o reinado de Deus, a nossa vida deve ser diferente. A nossa vida deve ser buscar agradar sempre a Deus. E ele continua falando que veio um testemunho muito forte desta realidade profunda, que foi João, aquele que preparou os caminhos do Senhor, aquele que veio anunciar os caminhos do Senhor e preparar um povo santo para que pudesse receber o Salvador da humanidade. Para nós franciscanos, essa festa é muito querida, porque São Francisco é aquele que traz a cena do presépio vivo, primeiro presépio vivo encenado. Ele dizia assim que: ó maravilhosa grandeza, ó grandeza maravilhosa, um Deus que sai do seu infinito mistério dos céus e assume a nossa humanidade. Um Deus que se encarna no meio de nós. Ele chorava quando ele contemplava o menino no presépio.
E vai dizer, como que um Deus tão grande, tão poderoso, pudesse assumir a forma de uma criança tão frágil, tão sensível, tão necessitada de cuidados. Então assim também é a nossa vida. Nós somos imagem e semelhança de Deus, mas devemos buscar dentro de nós reconhecer a grandeza que é cada ser humano. Nós somos a obra-prima de Deus. E diz que no primeiro presépio, quando Francisco colocou, a noite se tornou dia. O céu se tornou luminoso. Porque Francisco e seus frades conseguiram contemplar a luz eterna que habita no meio de nós. Então isto é Natal. Natal é época de reconciliação. Natal é época de voltar mais para o Senhor. É época de voltar mais para aquelas coisas fundamentais da nossa família. E assim, meus irmãos e irmãs, celebrar o nascimento de Jesus é celebrar a festa de cada um de nós. A festa da família, a festa de um Deus que assumiu a nossa humanidade. Então que a luz do menino Deus nascida na gruta de Belém possa iluminar cada um de nós hoje e sempre. Amém. Amém.